a sua câmera e compartilhar, por favor. O Ailton, ele tem como trabalho a seleção de áreas para conservação de espécies pouco registradas de Polyporales. Ailton, assim que você conseguiu compartilhar. Sim, vou compartilhar agora, certo? Só um momento. Confirma para mim se está todo mundo vendo tranquilamente. Isso, tudo certo. Ailton, boa apresentação. Você tem 20 minutos de apresentação, seguido de 10 minutos de arguição pela banca. Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Ailton Matheus, como o Renato falou, e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado como A Seleção de Áreas para a Conservação de Espécies com pouco registro de ocorrência da ordem Polyporales. Vamos lá. Bom, o filo Basiomycota, ele constitui um grupo bastante diverso, com diferentes morfologias, contabilizando cerca de 41.270 espécies. Esse filo ele é caracterizado por apresentar esporos sexuais conhecidos como basidiósporos, produzidos por uma estrutura denominada de basídio. Dentre as classes pertencentes ao filo Basiomycota, inclui a classe se destaca a classe dos Agrocomycetes, compreendendo basicamente os basidiomicetes microscópicos, conhecidos popularmente como cogumelos, orelhas de pau, estrelas da terra, entre outros. A ordem Polyporales, ela faz parte da classe dos Agrocomycetes, e essa ordem ela apresenta 18 famílias, 285 gêneros e 2.544 espécies. Uma ordem bastante diversificada, com diversos organismos, e eles representam os mais eficientes decompositores da madeira. Suas características macro e micromorfológicas são de grande importância para a delimitação das espécies, apresentando diferenças em sistemas FAO, presença de elementos estéreis, basidiósporos, entre outros. Bom, a maioria dos fungos da ordem Polyporales, eles são saprófitos, ou seja, eles se nutrem da matéria orgânica em decomposição, no caso a matéria. Há também os parasitas, que causam dano às plantas, como também os que fazem associação benéfica à planta, que são conhecidos como os micorrizas. Bom, a modelagem ela vem sendo uma ferramenta bastante utilizada como para estudos em ecologia e biogeografia. A modelagem ela vai consistir em um método usado para analisar a ocorrência de determinadas espécies e variações ambientais, para elaborar uma previsão espacial a fim de encontrar áreas prioritárias para a conservação, utilizando os dados do banco de dados online como o Species-Lint e o GBIF. Portanto, a modelagem ela mostra, por meio de algoritmos, previsões confiáveis das áreas potenciais nas quais as condições ambientais do indivíduo se assemelham naquela onde ele foi encontrado. E, consequentemente, áreas propícias para o desenvolvimento do mesmo. Bom, em um trabalho de revisão de literatura sobre modelagem de distribuição de espécies, realizado pelo Urbina Cardona e colaboradores, foram encontrados cerca de 5.533 trabalhos publicados, entre os anos de 1993 a 2018. No entanto, a grande parte desses trabalhos, eles se concentravam em grupos de animais, que era a cordata insecta. E os fungos, como ficam? Bom, poucos estudos já foram realizados para fungos. No geral, eles são concentrados em espécies com ampla ocorrência, como os trabalhos realizados por Olan e colaboradores, Juan e colaboradores, Gu e colaboradores, Elias e colaboradores, Fernandes e Lopes e colaboradores, e Menezes e colaboradores. Bom, o objetivo geral desse trabalho foi analisar a distribuição potencial de espécies com poucas ocorrências na ordem Polyporales.
E os objetivos específicos foi listar espécies brasileiras que apresentem esses poucos registros de ocorrência, elaborar mapas de distribuição conhecida e potencial das espécies selecionadas e detectar áreas para conservação das espécies selecionadas. Bom, foram selecionadas 9 espécies utilizando os bancos de dados PixLink e o GBIF. As espécies elas foram avaliadas em um estudo anterior, tá, o código do projeto, avaliada pelos critérios da IUCN e feita uma sugestão prévia, como mostra aqui. Bom, para a realização da distribuição dos modelos de distribuição, foram utilizadas 19 camadas climáticas, de bio 1 até a bio 9, mais as camadas topográficas, que é a elevação, que estão disponíveis no site do World Clim. E também foi utilizada 10 camadas de cobertura da Terra, de classe 1 a classe 11, disponíveis no site do Consensus Land Cover, que é o FEM. Bom, para a modelagem em si, foi utilizado o programa de máxima entropia, o Machente, em suas configurações default, com o formato aqui dos modelos como CLOG-log. Também foi realizado um bootstrap para as espécies para avaliar os modelos. Como métrica para avaliação dos modelos, foi utilizado o Ariane Curve, o AUC. Cada espécie obteve um valor individual e que foram classificados assim. Os resultados que foram menores de 0,7 foi considerado como um baixo desempenho. Entre 0,7 e 0,9 foi um desempenho significativo. Acima de 0,9 foi classificado como um desempenho excelente. Também foi feita para reduzir a colinearidade das variáveis o principal componente da análise, o PCA. No entanto, devido aos baixos números de locais de ocorrência, não foi possível verificar as variáveis de forma efetiva. Portanto, a gente utilizou a metodologia dos trabalhos realizados pelo UAN colaboradores e Chosen colaboradores. Como já tinha dito anteriormente, que foi feito o Bootstrap, foi realizadas 10 réplicas para cada espécie para avaliar os mapas de adequação do habitat, que também foram visualizados e editados pelo QGIS. Bom, a maioria dos modelos eles apresentaram os resultados para você acima de 0,9, que é um desempenho excelente. E as variáveis de cobertura da Terra, elas apresentou uma contribuição percentual maior entre as demais variáveis utilizadas, que foram as topográficas e climáticas. As climáticas, a gente obteve o valor de 40,2% e as topográficas apenas 6%. Aqui foi feita a distribuição conhecida das espécies. Aqui está o mapa, com a ocorrência de todas as espécies, aqui no Brasil, como também em outros países. Bom, como pode ver aqui essa imagem, ela concentrava a maior registro na parte da Amazônia. Foi muito registro mesmo para o norte brasileiro. Como também teve aqui no Nordeste e um pouco no Sul e no Sudeste, como também no Centro-Oeste. Mas a grande maioria das ocorrências se concentrou mais no norte brasileiro. Bom, a primeira espécie foi a Polypora recurvate. Essa espécie ela apresentou o melhor resultado dentre as demais, com um AUC de 0,998. Essa espécie ela apresentou 12 registros de ocorrências que foram coletadas entre 1908 a 1968. E nenhum desses registros foi reportado em uma unidade de conservação. A categorização prévia que a gente fez para essa espécie, a gente colocou ela como quase ameaçada. Como mostra aqui, a amplitude de nicho para essa espécie foi bastante restrita, já que no mapa que mostra o neotrópico todo, você pode ver que é quase possível ver as áreas adequadas para essas espécies. Um pouco aqui no final aqui da América do Sul, mas não é uma coisa tão consistente. Aqui mostra pequenas áreas que foram adequadas. E, bom, esses registros, como eu disse, ela não foi reportado em nenhum OC, mas
dos registros que foram encontrados para essas espécies, 9 foram reportados para esta unidade de conservação. A área de proteção ambiental do Delta do Jacuí e a área de proteção ambiental Banhado Grande, no Rio Grande do Sul. A maioria dos registros dessa espécie se concentrou no Rio Grande do Sul, e nos biomas de Mata Atlântica e no Pampa. Bom, a espécie Phanerochaete yucca. Essa espécie apresentou também um excelente desempenho preditivo, com a C de 0,981. A espécie ela apresentou 18 registros de ocorrências e 2 desses registros foram reportados em uma unidade de conservação. A amplitude para essa espécie foi um pouco restrita também, bastante restrita, aliás, diferentemente da outra, que foi extremamente restrita. Ela se concentrou mais para o Nordeste brasileiro. A categorização prévia para essa espécie foi de quase ameaçada. As áreas adequadas englobou algumas unidades de conservação, como a Estação Ecológica do Murici, a Reserva Biológica de Saltinho, e aqui a APA de Santa Rita. Bom, a Maroderma lacatus tipitatum. Essa espécie apresentou um excelente desempenho preditivo, com a OC de 0,992. Os registros dessa espécie foram concentrados, a grande maioria, no norte brasileiro, sendo apenas um desses registros reportado em uma unidade de conservação. A categorização prévia para essa espécie foi classificada como quase ameaçada. E essa espécie, diferente da outra, ela adequou a amplitude mais unidades de conservação, como a Flona do Caxiuana, a Reserva Extrativista do Garupá do Melgaço, RDS de Itatupã, Baquiá, Reserva Extrativista Mapuá, Reserva Extrativista Terra Grande, Pracaúba, e a Reserva Extrativista do Ariocá do Puanã, todos englobados no bioma da Amazônia. Bom, essa espécie, Ganoderma zonanthum, ela apresentou um excelente desempenho preditivo, com a OC de 0,936. Essa espécie ela apresentou um pouquinho a mais de registro, com 346, e foi reportada em duas unidades de conservação. No entanto, dos 346 registros, apenas 9 foi utilizada pelo modelo para a realização dos modelos de distribuição. A categorização prévia para essa espécie, a gente colocou como não ameaçadas. E as áreas, elevada de qualidade, cobriu, praticamente diversas unidades de conservações pelo sul, sudeste e centro-oeste, pelos biomas do Cerrado, Mata Atlântica e pequenas áreas da Amazônia. Bom, a Maroderma cessare. Essa espécie ela apresentou um excelente desempenho preditivo, com a OC de 0,947. Dos registros presentes para ela, foi 6 registros, no caso de ocorrências presentes para essa espécie, que foram coletados entre o ano de 1971 e 1980. Nenhuma desses registros foi reportada em uma unidade de conservação. A categorização prévia para essa espécie foi quase ameaçada e a sua adequabilidade ela cobriu diversas unidades de conservações no norte brasileiro, no bioma da Amazônia. A Rhidoporus aurantiacus ela também apresentou um excelente desempenho preditivo, quer dizer, um desempenho significativo, com a OC de 0,885. Hoje, o registro de ocorrência dessa espécie foi coletado entre os anos de 1999 a 2019, e nenhum desses registros foi reportado em uma unidade de conservação. A categorização prévia para essa espécie foi colocada como quase ameaçada. E a adequabilidade dela, como pode ver essa imagem aqui, cobriu grande parte do norte brasileiro no bioma da Amazônia. Bom, a Nigroporus macrosporus, ela apresentou um excelente desempenho preditivo, com a OC de 0,929. Ela apresentou 14 registros de ocorrências, sendo 2 desses registros reportados em uma unidade de conservação. A categorização prévia para essa espécie também foi colocada como quase ameaçadas. Essa espécie apresentou uma amplitude de nicho
bastante extenso, cobrindo basicamente o Brasil todo. Foi a espécie que apresentou uma decolidade maior do que as demais. E é isso. Bom, a Monoderma boletícia. Essa espécie ela apresentou um excelente desempenho preditivo com a ONC de 0,942. Essa espécie apresentou 27 registros de ocorrências, que foram reportados, desses 27, 2 foram reportados em unidade de conservação. A categorização prévia para essa espécie foi de quase ameaçada. As áreas adequadas para essa espécie englobou 2 unidades de conservação. A reserva extrativista de Marinha de Soure, aqui no Pará, e o rebio do Lago de Piratuba, no Amapá, aqui, mostra suas imagens. A amplitude dela de nicho foi razoavelmente, ela englobou pequenas áreas, apresentando uma amplitude bastante restrita, diferente das espécies anteriores. Bom, a Maroderma macrosporum. Essa espécie ela apresentou um excelente desempenho preditivo, com a OC de 0,932. Essa espécie ela apresentou 55 registros de ocorrências que foram coletadas entre o ano de 1907 a 2018. Essa espécie ela foi reportada em 3 unidades de conservação. A categorização prévia para essa espécie foi de quase ameaçada, e as áreas dessa espécie que adequou, que foi a flora do Mapiá, que é essas 3 unidades de conservação aqui, a flona do Mapiá, a flona do Purus e a Reserva Extrativista Nacional do Arapixi, todas no Amazonas e no bioma amazônico. A amplitude nicho dessa espécie foi um pouco restrita também, como a espécie anterior. Bom, mesmo com os dados tenham sido significativos e excelentes, são necessários mais estudos que avaliem a real distribuição dessas espécies. Além disso, muitas das espécies foram só identificadas por dados morfológicos e coletados no século muitos registros coletados no século anterior. Então, é necessário que tenha mais estudos filogenéticos a fim de resolver as incertezas taxonômicas da espécie de Ganoderma guianense, Polyporus recuvatus, Rigdoporus aurantiacus, Amoroderma macrosporus, Amoroderma bolitzel e Nigroporus macrosporus. Além disso, as espécies Amoroderma sessile, Ganoderma zonanthum, Nigroporus macroporus e Rigdoporus aurantiacus apresentaram uma amplitude de nicho bastante extensa, cobrindo diversas unidades de conservação, como grande parte do país. Então, foi feita a alteração da sugestão prévia da categorização de quase ameaçada para não ameaçada para essas seguintes espécies, e mantendo a sugestão prévia para as demais espécies que apresentaram a amplitude de nicho mais restrita. As espécies, elas, embora tenham um excelente desempenho, um ótimo amplitude de nicho, elas não estão isentas das problemáticas atuais, pois grande parte dessas ocorrências que foram recuperadas nos bancos de dados, eles apresentavam os embriomas criticamente fragilizados pelas ações antrópicas, como mostra aqui a figura, diversas espécies têm ocorrência no bioma amazônico, como também no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica. Bom, portanto, é necessário mais estudos, é necessário analisar as ocorrências dessas espécies, principalmente aquelas que têm um nicho bastante restrito, a fim de priorizar para a conservação ou a criação de mais unidades de conservação ou também a ampliação das unidades de conservação. Bom, concluímos que a modelagem preditiva de espécie ela é uma ferramenta bastante importante para estimar não só a distribuição de espécies com ampla ocorrência, mas também as espécies com poucos pontos de ocorrência. A modelagem ela vem sendo uma excelente ferramenta para avaliar a distribuição potencial das espécies e, assim, aplicar métodos conservacionistas em espécies com a distribuição potencial restrita, como é o caso da Polyporus recuvatus, Amoroderma macrosporum, Amoroderma bolitzel, Amoroderma lacatus tripitatus e Phanerochaete yucca. Bom, e além disso, a amplitude modelada para
a Rigdoporus aurantiacus, Nigroporus macrosporus, Amoroderma cessale e Gonoderma zantur confirmam a alteração da sugestão prévia para essa espécie como não ameaçadas. Bom, aqui foram as referências utilizadas no trabalho e meus agradecimentos à CNPq e à FACEP pelo fomento da bolsa, tanto para mim como para o meu laboratório. Muito obrigado, Ailton, pela sua apresentação. Agora eu vou chamar os membros que vão compor a banca de arguição. O professor Jadson Bezerra, o professor Roger e o pós-doutorando Rafael. Eles têm até 10 minutos para fazer questionamentos, tirarem dúvidas a respeito do seu trabalho. E assim que finalizar, você pode sair do estúdio de gravação, ok? Tá certo, Muito Renato. obrigado. Bom, Bem, aí quem gostaria de começar a falar? Alguém tem algum questionamento? Jadson? Rafael, Roger. Então, inicialmente, eu quero parabenizar o Ailton pela apresentação, disposição de mostrar esses dados para todos os ouvintes, né, do EPEN, audiência. E Ailton, eu estava fazendo aqui algumas anotações e o que é que você acha? Outra coisa que seu trabalho vem trazer, será que ele mostra a importância das unidades de conservação para a conservação desses fungos e, querendo ou não, da diversidade biológica, de outras partes da diversidade biológica, e também imagina com o impacto das mudanças climáticas, qual outro novo cenário que a gente pode trazer em relação ao Brasil, principalmente a Amazônia, Pantanal, Cerrado, que ano passado, principalmente aqui no Cerrado, ficou tudo com muito fogo. Eu queria só rapidamente ouvir tua opinião sobre isso. Jadson, obrigado pelo parabenizar o trabalho, agradeço. Bom, as unidades de conservação têm uma excelente importância para as espécies, principalmente as espécies que têm poucos registros de ocorrências, visto que elas têm uns dados coletados desde o século anterior, então essas unidades de conservação, elas têm uma importância para manter a conservação dessas espécies que já estão em vias de ameaças, umas que já estão quase ameaçadas, nem tem mais registros ocorrer recentemente. E eu acho que é de extrema importância a ampliação e a conservação e a manutenção dessas unidades de conservação. Muito obrigado. Terminou, Jadson? Sim. Eu também vou ser breve aqui. Primeiro, parabenizar o Ailton, tá, pelo trabalho e pela apresentação. Parabéns. E estendo também para os demais integrantes da equipe, né, dos participantes do trabalho. Então, Ailton, eu queria só também perguntar, provocar aqui uma pequena discussão. E, às vezes, existe um ditado que diz que os fungos estão onde os micologistas estão, né? E, então, a gente, às vezes, tem dados de um local, porque, de alguma forma, houve alguns estudos. E aí eu queria saber de você, sua opinião, a importância desse seu trabalho, né? Principalmente quando a gente considera, como você mesmo disse aqui, algumas espécies, alguma distribuição de algumas espécies com poucos dados, não é isso? Uhum. Existem poucos trabalhos, pelo que eu entendi, muitos trabalhos com uma distribuição ampla, utilizando, né, dessa forma os dados, e pouco utilizando quantidade aí menor. Registros menores. De registros, exatamente. Uhum. E como você enxerga dessa forma, assim, o seu trabalho para frente, né, como subsídio para outros trabalhos, até a continuação do seu, o que pode aí agregar quando utilizamos aí dados tão limitados, né, como você fez? Então, o trabalho em si, tipo, como trabalhando com espécies um pouco raras não, com baixas registros de ocorrências, foi um pouquinho difícil fazer, porque nem sempre a gente tinha a verdade totalmente pelos os dados, né?
Então, a gente confiava nos bancos de dados como aqueles registros fossem realmente aquilo. Então, o meu trabalho, ele em si, eu achei ele bastante importante, tanto para a conservação dessa espécie, e como também para evidenciar que a conservação de fungos é um pouquinho negligenciada, comparada aos outros grupos de organismos, como animal, inseto, enfim, outros grupos, até mesmo de plantas, que também tem bastante material publicado. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas caso queira mais, só perguntar e eu vou tentar responder. Desculpa, estou bastante nervoso. Tranquilo. Fica à vontade aqui. Todo mundo aqui é colega aqui de departamento. Mas é o que é interessante, às vezes a gente vê esses dados já prontos no artigo, ou de alguma forma nos slides, e aqui a gente tem a oportunidade de perguntar à pessoa que trabalhou com os dados, entendeu? Que é você, o cara que viu ali, construiu, montou. Então, aí é essa opinião que a gente tenta pegar e que é